Pessoal, boa noite, paz e Senhor. Noite abençoada para vocês nessa noite de terça, hoje dia 23 de setembro de 2025. Que essa palavra vá de encontro ao coração dos irmãos. Jesus andou curando, libertando, Jesus andou restaurando, Jesus andou ressuscitando, mas sobretudo Jesus andou salvando. Uma multidão de 5.000 pessoas o seguia e foi alimentada por ele. A palavra diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre aqueles que andavam no vale da morte resplandeceu a luz do Senhor. A salvação de Deus ela foi proposta a partir do início do ministério de Jesus, e aqueles que receberam, a palavra diz, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Ora, todos aqueles que o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Então é um chamado, na verdade é um privilégio que é concedido àqueles que creem. Ser chamado filho de Deus. A gente vive num mundo onde as pessoas dizem, eu sou filho de Deus. Não, filho de Deus é aquele que crê, aquele que viveu um novo nascimento. Agora, a multidão seguia Jesus, como eu falei, e mais de 5.000 almas seguiam Jesus, mas dentre esses mais de 5.000, acredito que algumas poucas dezenas ali, uns 20, 30, realmente eram os discípulos de Jesus, E os discípulos mais íntimos, quando Jesus envia aos vilarejos os 70, nós vemos ali 7 dezenas de discípulos também, mas os mais íntimos talvez uns 20, e aí vai caindo para uns 12, que são os 12 do colégio apostólico, e aí dentro desses 12 você tem os 3 mais íntimos, que é Pedro, João e Tiago, e tem João como o discípulo amado, aquele que é o mais próximo de Jesus. Então isso mostra que a multidão ela seguia Jesus, mas não vivia de uma verdadeira intimidade com Jesus. Quando Jesus ele queria revelar algo, ele chamava os seus discípulos à parte e contava, explicava acerca das parábolas do reino, Ele trazia ali uma explicação, um sentido, que a multidão não entendia, mas os discípulos, a eles era revelado esse segredo. Então, qual é o tema da nossa mensagem aqui? Nossa breve conversa. É sobre intimidade, porque hoje todo mundo segue Jesus, do seu jeito, da sua forma, na sua religiosidade, seja cristão, evangélico, ortodoxo, católico, anglicano, muitos dizem seguir a Jesus, mas esse seguir a Jesus não se trata de uma denominação, não se trata de uma experiência de religião, se trata de uma experiência de intimidade. Isso é um fato. Se trata de uma experiência de proximidade. Se trata de entender realmente quem é Jesus. Sobre isso eu falei esses dias, quando Jesus perguntou aos discípulos quem ele era realmente. Aí cada um diz uma coisa e Pedro alcança a revelação. Diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A multidão seguia Jesus por conta daquilo que ele proporcionava, não por conta de quem ele era. E há um abismo entre uma coisa e a outra. Hoje, quando nós olhamos os homens, as mulheres, as pessoas, famílias, vidas, enchem igrejas atrás daquilo que Jesus pode proporcionar. Isso não mudou. A motivação continua a mesma. No caso da multidão, olha, se a gente tiver fome, ele vai multiplicar os pães. Se a gente estiver doente, ele vai curar. Se morrer, ele ressuscita. Melhor lugar para se estar. Então, uma multidão o seguia. Agora, poucos foram aqueles que realmente viram ele, ouviram dele as explicações das parábolas do reino, as revelações, como os discípulos mais próximos ouviram. Foram poucos aqueles que viram Jesus se transfigurar no Monte Tabor, como Pedro, João e Tiago viram. Foram poucos aqueles que se reclinaram a cabeça no peito de Jesus, como João fez no dia da ceia, porque intimidade não é para todos. Intimidade não está disponível para todo mundo, está disponível para aquele que busca, para aquele que vai além. O reino do céu não é inclusivo, é exclusivo. E quando nós entramos nessa atmosfera, nós pagamos um preço, vamos além na madrugada, na oração, no jejum, na busca, nós conhecemos mais do Senhor. Nós conhecemos mais profundamente quem é o Senhor. O texto de Oséias diz, conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Muitos conhecem e é aquele conhecimento inicial da aceitação. Olha, eu aceito Jesus, eu vou lá na frente, eu me batizo, eu começo um processo de caminhada na presença do Senhor e aí acaba. Aquele contato inicial,
da conversão, aquele contato inicial da fé inicial, e aí acaba, para. O texto diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A cada dia, quando oramos a Ele, quando buscamos dEle, quando entendemos a palavra dEle, quando choramos diante dEle, Ele vai nos revelando os desígnios, os projetos, os propósitos, a vontade dEle para a nossa vida. É o conheçamos e prossigamos, é prosseguir, porque a nossa caminhada é uma caminhada de prosseguir, é uma caminhada de ir adiante, não de parar no caminho. Quantos pararam no caminho? Quantos daqueles 10 leprosos curados, um apenas voltou para agradecer, os outros 9 foram embora? Quantos foram curados, quantos foram libertos, quantos tiveram restauradas a sua saúde, a sua vida sentimental, a sua vida emocional, a sua vida espiritual e não seguiram a Jesus? Conheceram, mas não prosseguiram em conhecer. Como Bartimeu, que, por exemplo, foi curado, mas a palavra vai dizer que ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Porque mais importa quem ele é do que o que ele faz. Porque mais importa quem ele é na nossa vida do que aquilo que ele pode nos proporcionar. E talvez seja esse o grande problema do evangelho que vivemos hoje. É um evangelho onde as pessoas buscam a Deus por aquilo que ele faz, não por aquilo que ele é. Por quem ele é. Havia uma grande multidão. Mas poucos eram os que realmente entendiam aquilo que Jesus falava, mas poucos eram aqueles que realmente viveram as experiências mais íntimas com o Senhor. Jesus está te levando, o Senhor quer te levar, te conduzir a uma experiência mais íntima. E o Senhor quer que você esteja com Ele no Getsemane, no pior momento, mas também no melhor momento, no Monte da Transfiguração. Jesus quer que a sua intimidade seja um outro nível, em um outro patamar. Jesus não quer que você viva uma vida espiritual superficial, rasa, só de satisfazer as necessidades dessa terra, porque foi assim que a multidão o seguiu. Quem teve uma experiência mais profunda falou como Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se só o Senhor tens as palavras de vida eterna, eu não tenho para onde ir. Só o Senhor tem salvação. Só o Senhor pode mudar minha vida. Só o Senhor pode transformar. Eu não tenho para onde ir. Eu não estou aqui pelo que o Senhor pode me dar. Eu estou aqui por quem o Senhor é. Só o Senhor tem. Não é pão, não é dinheiro, não é casa própria, não é carro, não. Só o Senhor tem. Palavra de vida eterna. Isso satisfaz a nossa alma. Isso satisfaz o nosso coração. Nós não fomos chamados para caminhar no meio da multidão. Nós não fazemos parte de uma multidão que conhece Jesus de longe. De uma multidão que conhece Jesus apenas por aquilo que ele faz. Mas somos chamados para viver uma experiência dos íntimos, dos achegados, dos escolhidos. Que Deus abençoe você nessa noite de terça. A paz de Cristo.